Oi, gente, boa noite. Esse é o Paz e Bem. E hoje eu tô aqui para falar de um tema que parece que é muito relevante, que é a espiritualidade nos e dos animais. Porque esse é um canal de espiritualidade plural. Então a gente pode também considerar um pouquinho mais sobre esses bichinhos. Esse aqui é o Fiel. Eu vou pôr ele aqui no chão para a gente voltar a falar. É um dos meus amores aqui nessa vida. Então vamos falar um pouquinho desse tema. Então, para começar a nossa conversa no Paz e Bem de hoje, eu vou citar um cientista italiano. Depois vou dar a referência para vocês no livro, a gente põe tudo certinho, que é o Ernesto Bozano. E o Ernesto Bozano, ele viveu de 1862 a 1943. E o que o Bozano fez, né? Ele era professor de filosofia na Universidade de Turim. E ele vai pesquisar depois, durante boa parte da vida dele, fenômenos paranormais. E vai trocar correspondência com gente que era muito referência na época, como um inglês que era físico chamado William Crookes, e depois um fisiologista que chama Charles Richet. E ele vai fazer um livro, que é um livro de observação metapsíquica e de observação científica, que se chama A Alma dos Animais. Na introdução desse livro, ele vai dedicar a quem? A quem é o nosso carro-chefe aqui no Paz e Bem, Francisco de Assis. E ele vai dizer que é por isso que nós chamamos Paz e Bem, por causa de Francisco de Assis. E ele vai dizer o seguinte, logo na introdução desse livro, está escrito o seguinte: todos os seres da criação, citando São Francisco, são filhos do Pai e irmão do homem. Deus quer que auxiliemos animais se necessitarem de ajuda. Toda criatura em desamparo tem o mesmo direito à proteção. Em épocas de crise econômica como a que nós estamos vivendo, é muito comum animais abandonados, principalmente porque essa crise, além de atingir os mais pobres, também vem atingindo a classe média, que também acabou elegendo esse atual governo que está aí. Então, as pessoas sem condição de criar os seus animais acabam abandonando. E isso os ativistas podem falar com bastante propriedade, porque isso tem acontecido com muita frequência. A contrapartida é que muitas pessoas em exclusão e situação de rua acabam pegando os seus bichinhos e tendo um vínculo afetivo muito grande com eles, a ponto de dividirem a própria refeição que conseguem no mesmo dia. Então, na introdução desse livro do Bozano, A Alma dos Animais, ele vai dizer assim, que o homem pode experimentar a solidão junto de outros homens, mas se ele desfruta de um animal de estimação, ele jamais vai se sentir só. Isso tanto para as crianças quanto para os idosos esquecidos, porque ali tem um relacionamento de alegria, de fome, de medo, de irritação, e isso são elementos da nossa espiritualidade, porque a espiritualidade é a transcendência, mas é também a relação. Aí, recentemente, o Mauro fez um vídeo sobre espiritualidade, o que é isso no Paz e Bem. Então, aí ele vai nos trazer um conceito histórico, que no Egito, os gatos eram animais domésticos, mas também eram objeto de adoração, como se fossem deuses. O próprio Tolstói, que viveu de 1828 a 1910, que era um romancista russo, ele vai dizer que maltratar animais é uma demonstração de covardia e ignorância. A contrapartida é que a extrema-direita, essa que a gente não quer aqui na nossa espiritualidade plural, ela também é afeita a animais. Então, muitas vezes a gente evita entre os progressistas de falar nisso, porque a extrema-direita aparentemente gosta de animais e também usa latidos de animais para interromper atos, como o que aconteceu com Marielle. Mas da mesma forma que eles tentam nos roubar a espiritualidade, eles nos tentam roubar esta espiritualidade desenvolvida a partir do relacionamento com os animais ou eventual espiritualidade nos animais, como esse cientista observou. Então, Bozano, em 1923, ele estuda 130 casos que ele vai analisar, ele nasceu e morreu em Gênova,
E vai falar de telepatia de animal, ele vai falar do homem e do animal coletivamente pressentindo as coisas, vai falar do pressentimento que o animal tem de casos de morte. Por exemplo, ele cita um dos 130 casos, ele cita uma família que dorme e de repente os cães começam a uivar, um uivo muito diferente do habitual. A família, os empregados, todos se levantam e vão olhar para um quarto onde dorme o pai e depois veem que os cachorros estão muito oriçados e depois voltam no dia seguinte, questionam o pai e ele não ouviu nada. E ele já estava com uma determinada doença, 9 dias depois ele vem a falecer. Então, ele vai usar esse, entre outros casos, para dizer sobre essa questão da alma animal. Agora, tem gente aqui que não acredita em alma, né? Aqui é um programa que nós estamos falando, é uma conversa que nós estamos falando interreligiosa. Mas mesmo que não se acredite em nada disso, essa espiritualidade, ela pode se manifestar na alegria que nós temos, aquela alegria infantil, quando nós deitamos e sentamos com um cachorro, um gato ou qualquer outro bicho e podemos interagir com ele, esquecer do mundo, fazer um afago, um carinho, sorrir, né? Muitas vezes quando estamos chateados, choramos abraçados a eles e eles nos olham numa pureza que nos remete novamente a São Francisco. São Francisco, o primeiro grande ecologista da humanidade, que nos inspira a amar o meio ambiente, a amar a natureza, num período de tantas tragédias, de tantos brumadinhos da vida, onde os interesses corporativos acabam com tudo aquilo que é belo e que é de Deus e que é divino, ou que é daquela entidade superior que você acredita e que faz parte da sua espiritualidade. Nada melhor do que nos resgatarmos nessa amorosidade que nós sentimos pelos animais. É questionável, alguns acreditam na espiritualidade deles, outros não, mas na semana passada o Mauro nos falou, ou recentemente, não sei se foi a semana passada, ele nos falou da experiência do silêncio. E aí eu fiquei refletindo sobre essa experiência do silêncio, porque ele dizia justamente isso, que no mundo de tantos ruídos, às vezes é tão difícil nós silenciarmos e nós nos ouvirmos. E aí eu trouxe isso para a experiência com os nossos animais domésticos, que muitas vezes quando eles nos olham com aquela ingenuidade do mundo, nós nos resgatamos do tumulto nesse silêncio que acaba sendo uma prece, que acaba sendo uma forma inequívoca de amor e de espiritualidade. Hoje em dia nós enfrentamos tantas polêmicas com relação aos animais sobre o uso em laboratório, o que nos dá o direito de resolvermos o nosso problema testando em outro ser vivo, das questões dos rituais religiosos, que não vamos adentrar porque não temos conhecimento sobre esses rituais, sobre comer ou não comer carne e tantas outras terapias que são tão favoráveis a pessoas em necessidade especial, que são com cavalos e tudo isso. E recordamos que em países como a Índia e tantos outros, os animais muitas vezes são sagrados e lá não se come a carne animal. E existem religiões que não misturam a carne animal com leite, por exemplo, e então tudo isso é muito bem separado. E existem rituais para o abate de alguns animais, como a própria vaca, o próprio boi, para que eles não gritem, não sofram, senão não é consumida aquela carne. As corporações, mais do que nunca, estão preocupadas nas suas campanhas para não testarem mais em animais os seus produtos. E aí nós passamos pelos xamãs, né? Os xamãs que dizem que eles curam pelas plantas e dizem da necessidade de nós preservarmos a natureza, muito embora muitos deles vivam entre animais que para nós são considerados perigosos, ou pelo menos nós temos muito medo, né? Como a cobra, muitas vezes, ou um tigre, ou um animal mais selvagem, mas eles fazem suas práticas espirituais muito focadas nessa questão das plantas, da natureza. E, por fim, nós podemos ainda passar por um outro contexto, né? Muitos dizem que essa questão dos animais serem tratados de uma forma
mais equivocada pelos humanos, quando nós deixamos de lado essa espiritualidade deles, que também, que também reflete na nossa, vem de um conceito de Descartes. Muitos dizem que no Tratado sobre o Homem, ele vai argumentar que o animal, ele não pensa como ele não pensa, ele é um ser qualquer e por isso, desta forma, ele pode ser tratado e como quase um objeto, né? Existem divergências com relação a esse pensamento de Descartes, alguns entendem de uma forma, outros entendem de uma outra, mas o que importa aqui é nós falarmos sobre esse respeito mútuo, porque nós somos respeitados pelos animais na nossa, exceto quando eles estão em estado de medo, de agressão, de fome, mas nós somos respeitados. E quando nós retribuímos esse respeito, nós nos sentimos muito espiritualizados. Nós nos sentimos como fazendo parte desse todo que é tão bonito. Certa feita, quando eu estava no Caminhos do Espiritismo, uma pessoa me perguntou, eu não me lembro agora o nome, que ela queria ouvir falar sobre a alma dos animais. Esse não é um diálogo espírita, mas é um diálogo interreligioso. Então, o que nós podemos dizer aqui é que existe uma alma que vibra na alma dos nossos bichinhos domésticos, dos nossos animais que nós interagimos na natureza, daqueles que estão à nossa volta, seja pelo motivo que for. Porque quando nós vemos esses seres nos seus habitats, fora dele ou conosco no convívio diário, nós nos sentimos muitas vezes felizes. Eles aumentam a nossa sensação de espiritualidade. Eles nos dão alegria, eles nos fazem um bem enorme. E eu fui pensar nesse tema para trazer aqui para o Paz e Bem e fiquei muito na dúvida. Falei, será que as pessoas vão querer ouvir falar da espiritualidade dos animais? A partir de uma foto que a Silvia, que é a esposa do Mauro, ela postou do filho deles com um cachorro que eles têm, que se não me engano se chama Vlad, ou que eles tinham, não sei muito bem, mas assim, o olhar do filho dela para o Vlad e o do Vlad para ele, era um olhar da mais profunda paixão, mas aquela paixão boa, aquela amorosidade muito linda. E a partir disso eu comecei a pensar, eu falei, ué, nós falamos tanto de espiritualidade, e onde está num canal Paz e Bem, um canal dedicado a São Francisco, o lugar desses animais, desses bichos, desses que nos fazem, nos transformam. Muitas vezes nós chegamos cansados, ou até a pessoa em situação de rua, ela se abraça naquele cão e dorme, porque ali existe uma união de almas, uma união que é de confiança. Nós estamos carentes no mundo atual dessa confiança, dessa amorosidade, de perceber o quanto é importante, vocês estão ouvindo o fiel roncar aqui ao fundo, o quanto é importante esta alegria. Um cachorro, um gato, um bicho qualquer, um passarinho, seja lá o que você tiver, que ele possa te trazer de volta esse resgate da criança que existe em você, dessa espiritualidade, dessa amorosidade que nos permite viver cada dia melhor, em paz e bem. Um beijo grande e até a semana que vem. Eu sou a Carla Pavão e esse é o programa Paz e Bem.